Aí. Tá, um minuto só que agora eu vou pescar o link lá no teu Facebook. Vou jogar no meu Facebook e no Facebook do Gilberto. Tá ok? E aí a gente inicia o bate-papo. Então aí é coisa de um pouquinho de paciência aí para a gente fazer os ajustes digitais para poder iniciar da melhor maneira possível a nossa conversa aqui. Para que possa haver também uma interação legal ali entre os amigos. Tá? Eu já pesquei o link aqui. Peço um pouquinho mais de paciência. Aqui já copiei o link. Tá? Agora eu estou indo lá nos nossos. Vou primeiro aqui no Facebook do Gilberto Santana e vou colocar o link para assistir. Tá? Um minuto só. Peço aos amigos um pouco de paciência para que a gente execute esse compartilhamento e possa ter uma interação maior ali com o pessoal que está habituado a estar sempre com a gente aqui. Agora eu vou fazer o compartilhamento aqui na página Daniel Pereira. Também. Enfim, já estamos indo lá, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Peço aos amigos que acompanhem, porque a conversa hoje vai ser extremamente interessante, extremamente produtiva. Já estamos chegando lá. Vamos lá, gente? Vamos começar? Tem algum áudio de alguém vazando ali. Eu peço para dar uma olhada aí, para dar um mute aí, para que não haja esse reverb, tá? Agora já resolveu o problema. Vamos lá, gente? Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Debates Possíveis com Ayrton Batista. O seu segmento de terça-feira à noite, dialética, debate, condutas e inerências do município de Atibaia no conforto de seu lar via internet. Conosco, o nosso convidado mais do que honroso, sempre convidado, na verdade não é um convidado, está sempre presente aqui com a gente, o dono da coisa toda, nosso meia-direita, estilo Giovanni, aquele que matava no peito, de bravo goleiro e não passava para ninguém, se consagrava. Grande Ayrton, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Dadá. E aí, vamos debater? Vamos debater com o mestre, né? Vou aprender hoje. Vou ouvir muito, faço questão de honrar essa hora que o professor Gilberto Santana está dando para a gente aí, para entender melhor a cidade e criar reflexão entre todos que nos ouvem, né? Vai ser uma honra. Muito obrigado ao professor Gilberto Santana, o mestre da política. Bom, o Ayrton já foi apressadinho, né? Já apresentou o nosso convidado, não me deu essa honra. Conosco o grande Gilberto Santana, jurista, professor, pesquisador, ex-prefeito de Atibaia entre os anos de 1982 até 88, né, Gilberto? No advento 83. 83 até 1988.
no advento do processo da redemocratização do país. O Gilberto foi prefeito da cidade, enfim, é uma honra tê-lo aqui. Gilberto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, a divulgação que vocês, o debate que vocês estão fazendo, e eu entendo que democracia, o processo democrático se constrói a partir do debate, a partir das ideias, do confronto de ideias, e que a ideia melhor vença, não é? Então, eu tenho recebido alguns convites para participar de live, que é uma coisa muito nova para a minha geração, né? Mas estou me adaptando, estou aprendendo, porque é fantástico, né? No meu tempo, no tempo da minha geração, era o corpo a corpo, a gente conversava com as pessoas individualmente. Hoje, temos condições de conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E só a elite conseguia fazer isso, né? Porque era tudo muito caro. E hoje está democratizado, está popularizado, está muito bom e espero que eu possa realmente contribuir com a conversa de hoje. Maravilha, Gilbertão, obrigado. Gente, seguinte, semana passada celebramos os gloriosos 355 anos da cidade de Atibaia. Exaltar seu esplendor e cultuar sua história não significa exatamente fechar os olhos para seus problemas e tampouco cessar o debate público sobre seus rumos. Nada melhor do que uma digressão histórica, analisando as matrizes que construíram sua identidade para entender o processo de consolidação da democracia local e suas relações de poder. Atibaia, qual sua vocação? Suas peculiaridades de território, seu papel no Estado, no país, como pensar a cidade, seus desafios e rumos para os próximos 20 anos pós-pandemia. Gente, eu queria começar com o Giba aqui, Giba, fazer uma provocaçãozinha. Eu queria que você fizesse um apanhado histórico. Acho que ninguém melhor que você conhece a história dessa cidade, conhece o território de Atibaia como ninguém. E eu queria que você fizesse um apanhado breve, como se deu o caminhar democrático de Atibaia no seu período, principalmente pós-república. Você pode começar fazendo essa provocaçãozinha para a gente? Olha, eu acho que o mais interessante, né, o que é bastante interessante, é fazer uma análise rápida, mas vindo lá de trás. Né? Eu acho que democracia, se você for analisar a questão democrática no município, você não faz democracia tendo independência, não livre, não tendo a possibilidade de executar as necessidades e as demandas do município. Por exemplo, mas quem é que executa? Quem é que faz isso? Quem é que diz que se tem democracia ou não tem democracia? É o poder. Então, nós temos o poder de vários níveis e temos um que é fundamental e importante, que é o poder local. É o poder local. Então, um país vai mal, vai bem, etc., mas as pessoas moram no município. E se você tiver uma boa administração, e não basta uma boa administração, essa administração precisa ter recursos, precisa ter instrumental para fazer, para atender as demandas. Então, em poder local, a Atibaia, ela surge numa briga entre Pires e Camargos pelo poder, né? Então, em São Paulo, se brigou muito pelo poder local. Principalmente naquela época, na época ainda da colônia. Mas por que essa briga ficou tão acirrada? Porque, evidentemente, que essa coisa de executivo, legislativo, judiciário, autônomos, independentes, é uma coisa da República. Mas lá atrás, quem dominava, quem organizava a cidade,
quem atendia as demandas da cidade era a Câmara Municipal. A Câmara Municipal tinha poder de executivo, exercia o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, todas as demandas, todas as questões eram resolvidas na Câmara Municipal. Até porque, no Brasil colônia, o acesso às autoridades era difícil, era complicado. Então, o que acontecia? Era o poder local, tinha muita força. Eles resolviam tudo, faziam tudo, muito pouco ficava para os órgãos portugueses, né? Então, se elegia o vereador, em São Paulo, por exemplo, que é o caso, se elegia o vereador, esses vereadores tinham o domínio, todas as condições de resolver todos os problemas, inclusive financeiros, inclusive de criar impostos. Quando veio o Império, resumindo, né, para não ser muito longo, vem o Império, isso muda muito. Porque surge uma figura de um imperador, e esse imperador, né, foi extremamente autoritário, centralizador, e ele cria um governo que reduz muito o poder das câmaras municipais. Tanto que, em 1842, há até uma revolta, né? Depois veio os regentes, veio Dom Pedro II, mas se cria uma revolta, principalmente em São Paulo, e Atibaia participou da revolta, que é a chamada Revolução Liberal. Por quê? Porque o poder local foi extremamente reduzido. As câmaras municipais não tinham mais autonomia para resolver seus problemas. E depois vem a República. Né? A República cria, divide os poderes, né, em executivo, legislativo e judiciário. A República dividiu. Então, o município passa a ter, no caso, passa a ter o executivo e o legislativo, né? O prefeito e os vereadores. Eles passam a ter. Só que, né, toda aquela ideia de centralização, toda aquela ideia de trazer vereador, prefeito, governador na mão, de todo o dinheiro, toda a arrecadação ir para o poder central da República, certo? Isso tirou muito a força dos municípios. Então, aqui, e é gozado que aqui no Brasil não se discute muito essa questão. No máximo que se consegue é discutir a questão do municipalismo, né? Mas o municipalismo não é suficiente. O municipalismo é acordado. Nós precisamos fazer o fortalecimento do poder local. Os municípios precisam se emancipar, sair, né, deixar que cresceu de correr com o chapéu na mão no governador, que também anda de chapéu na mão, para chegar para Brasília para pedir verba, pedir essas coisas, e ajoelhar muitas vezes, pedindo, pelo amor de Deus, uma verba para se aplicar aqui e ali. E quando ela vem com intuitos políticos, né? Ela vem desde que você que você seja dócil politicamente. Essa situação, gente, não interessa para a gente. Nós precisamos, por isso que o tema do nosso debate é esse, né? O fortalecimento do poder local. Rapidinho, para não me estender muito, o que seria, por exemplo, né? O que seria para o executivo, o que é um primeiro passo do fortalecimento? É uma reforma tributária que possa dar aos municípios autonomia financeira. Então, o que acontece? Até, para vocês terem uma ideia, até 88, quando surge a nova Constituição, os municípios ficavam com 3% da arrecadação. Tudo imposto que se pagava no município, apenas 3% ficava no município, o resto ia embora. Hoje, com a Constituição, a minha geração de prefeitos brigou muito por isso, e nós conseguimos algumas vitórias na Constituição. Então, hoje, com essas mudanças todas, os impostos foram criados, o município fica com 12%. É muito pouco para atender a demanda de problemas, né? Por exemplo,
Os municípios não fazem saneamento básico. Tem dinheiro para isso? Não tem. É muito caro, né? É muito caro tudo isso. E os prefeitos, evidentemente, até para poder se reeleger, eles acabam aplicando em embelezamento da cidade, ruas, avenidas, asfalto, etc., e fogem dos problemas essenciais. Agora, se ele tivesse uma arrecadação boa, ele podia fazer as duas coisas: garantir a sua reeleição e fazer saneamento básico, fazer educação de qualidade. Não é isso? Para os vereadores é pior ainda, porque a República tirou todos os poderes do vereador. Né? A começar que ele não pode apresentar um projeto de lei que mexa com orçamento. Então, ele é muito restrito naquilo que ele pode fazer. Ele recebe do executivo e aprova ou não aprova. Né? Então, o que precisaria ter? Nós precisaríamos ter vereadores com leis municipais, ou mudar a Constituição, para que o vereador possa se fortalecer, né? E o município junto com ele, que ele possa, em primeiro lugar, que o executivo tenha dinheiro suficiente através de uma reforma tributária. E ele, vereador, ele possa realmente apresentar projetos de interesse da municipalidade. E segunda questão, a forma de fortalecer não só o município, mas fortalecer também a democracia, é o número de vereadores. Nós não podemos ter um número pequeno, nós temos que ter um número grande. Essa representação tem que ser democrática. Quanto mais vereadores, mais democracia e mais autonomia. Mais o município se fortalece. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos também lutar pela autonomia da Câmara, pelo fortalecimento da Câmara, que a Câmara também é governo, por fortalecimento do governo municipal. Então, eu acho que essa questão ela é fundamental para se resolver as demandas do município, porque nós reclamamos que as coisas não acontecem, que as demandas não são atendidas, que acontecem loteamentos, não tem infraestrutura, etc. É tudo porque os nossos municípios são fracos. O poder local é muito fraco. E esse debate é importante. Eu acho que o Brasil precisaria debater. Eu viajei para o exterior, estive na Itália, etc., e assisti muito essa questão. Esses debates acontecem no mundo inteiro. E, por exemplo, em Inglaterra, para vocês terem uma ideia, olha só que maravilha. Os municípios ficam com 50% da arrecadação. Tudo aquilo que se paga de imposto no município fica 50%. Então, aí sim, o poder local, o executivo e o legislativo local têm condições de resolver as suas demandas. Legal, Gilberto. É interessante que o Brasil, o Brasil republicano, né, pós-império, ele aderiu ao modelo de república federativa como uma cópia do sistema americano. Mas na autonomia do poder isso não aconteceu, né? Tanto na capacidade que a unidade da federação e o município tem de legislar dentro do Código Civil e também do Código Penal, né? Isso não se estendeu, né? Então, a gente tem as assembleias legislativas da unidade da federação como sendo praticamente casas de aprovação de contas. E isso se refletiu um pouco para o município e para as câmaras de vereadores. Eu queria colocar o Ayrton na conversa, queria saber dele o que ele acha em relação a essas políticas de autonomia ou não dos municípios em relação à arrecadação e legislação. Por favor, Ayrton. Vamos lá. O mestre Gilberto falou o que acontece e é uma realidade, inclusive citando aí de trás para frente o que ele falou sobre o número de vereadores da Câmara Municipal, e a gente sabe que outrora a Atibaia tinha um número maior de vereadores e a própria Câmara aprovou um projeto para diminuir o número de vereadores. Eu acredito que nós deveríamos ter, no mínimo, um vereador para cada 10 mil habitantes, o que seria
14, né? Hoje, 14, 15 vereadores. No entanto, se chegássemos ao luxo de um dia poder ter um vereador para cada 7 mil habitantes, nós estaríamos numa condição diferente, inclusive de vigilância à sociedade e aquilo que ela necessita. Independente do que fica no município, do que se arrecada, Atibaia terá ano que vem cerca de 700 milhões de reais para cuidar da sua gente durante um ano. É isso que foi aprovado e é isso que o próximo prefeito, que tomara que seja o nosso pré-candidato, Coronel Ernesto, que é um técnico gestor em administração pública, entre outras coisas, formado de verdade, não é que nem uns e outros ministros aí que criam um currículo falso, e a gente puder, junto com uma Câmara consciente, fazer, sim, projetos. Mesmo que a gente não os aprove, mesmo que a lei não permita que nós façamos, que nós sejamos vigilantes daquilo que o Executivo faz, não custa nada ter um time bem formado de pessoas que levem ideias ao Executivo. Tem muito disso, boas ideias que eu acredito que possam ser debatidas em termos de educação, de urbanismo e de meio ambiente. Sobra uma verba muito grande de dinheiro que está sendo usada pela educação e a gente vê determinadas verbas sendo pelos nossos dedos por causa de uma falta de gestão correta. Não é? Quando ele comenta sobre o dinheiro para isso, de onde viria, vamos lembrar uma situação interessante. Se nós pudéssemos, em vez de termos que pedir ao governo federal, seja ele qual for, determinadas verbas para construir determinadas situações que melhorem na cidade, por que eu devo ir à Caixa Econômica? Por que eu devo ir a um Banco do Brasil? Como já foi feito no ano passado, onde o prefeito teve que pegar quase 30 milhões de reais num convênio com a Caixa Econômica. Por que as empresas grandes podem ir ao BNDES e uma prefeitura não? Isso deve ser revisto também. Eu acredito que a gente tenha que usar melhor o que nos cabe quando a gente vai financiar alguma coisa. Em relação ao próprio saneamento básico, que agora foi aprovada uma privatização aí. As pessoas esperneiam enquanto a situação da privatização do saneamento e da água e esquece que ela já é praticamente privatizada. A Sabesp em São Paulo tem 49% das suas ações na Bolsa de Valores americana e lá na Dow Jones, onde nós temos que dar um certo lucro para poder ter mais investidores e todo ano temos que prestar conta de um balanço, senão eles retiram esse dinheiro daqui. Nós temos aqui em Atibaia a SAAI, que é uma empresa particular, terceirizada, que cuida do nosso saneamento e da nossa água. Então, não é novidade nenhuma que existem empresas particulares que façam esse tipo de trabalho. Agora, se existe uma empresa particular que faz esse tipo de trabalho, por que ela não paga pelo ativo que já existe quando ela entra? Então, por exemplo, vamos privatizar de uma outra forma a água aqui. Ou seja, uma empresa particular, ela vai cuidar da nossa água e do nosso esgoto. Mas aquilo que já foi feito tem um custo. Aquilo que já foi feito vai virar um patrimônio dela. Ela vai conviver e viver e ter lucro sobre o que já existe? Será que ela vai ser motivada a criar novos recursos para saneamento? Novos recursos para levar água em lugares que não tem? Se ela se bastará em fazer o quê? Usar o ativo que já existe e ter renda sobre isso. Eu acho que uma Câmara Municipal honesta, ela deveria usar o privado, sim, como parceiro. Mas não podemos nunca cometer o mesmo erro que alguns governos federais cometeram, como o caso privatizar a Vale,
pelo valor de um mês do que ela daria de renda. É um absurdo, qualquer um compraria, até eu. E se não bastasse, ainda pegou dinheiro do BNDES para financiar o valor da Vale. Nós ficamos sem a Vale, um senhor foi lá e comprou a Vale, a família dele, pelo valor que ela dá de renda no mês, e ainda pegou dinheiro do BNDES. Isto é safadeza. Isso é desonestidade. O que acontece se tivéssemos um número maior de vereadores, ou tivéssemos vereadores mais conscientes e participantes, ele iria na base, ele iria no seu povo, ele conversaria nos bares, nos restaurantes, na casa das pessoas, e informariam a elas, através de grupos de WhatsApp, através da própria internet, do Facebook, que nós estamos sendo iludidos, como estamos sendo iludidos agora. Enquanto a pandemia ronda a nossa cabeça, o nosso astral, alguns prefeitos estão aproveitando a oportunidade para pegarem bens que são do meio ambiente, para fazerem obras que estão 4 vezes mais caras, porque passa desapercebida do grande povo. A Câmara Municipal, além de uma vigilante, ela deveria realmente criar projetos novos. E se não bastasse, ela deveria levar ao povo a informação do que é correto. E para fazer isso, precisa de conhecimento e disposição. Não podemos ter vereadores servis, e como disse o mestre Gilberto, dóceis. Isso não leva nunca nada a ninguém. Né? É isso. Maravilha, Ayrton. Eu queria saber, já que a gente está debatendo essa questão do equilíbrio democrático, essa questão da representatividade e o braço do município diante do poder federal e diante da unidade da federação, eu queria perguntar para o Gilberto o seguinte: Gilberto, diante da territorialidade que a gente tem em Atibaia, enfim, é uma cidade onde você tem o centro extremamente bem definido, a periferia extremamente bem definida. Enfim, nós temos jogos de interesses, jogos de poderes dentro do município que são históricos e que são seculares. E eu queria saber de você. A gente conseguiu construir um equilíbrio democrático dentro do município diante da representatividade? Por favor. Olha, nós temos uma Constituição Federal, né? Que não fomos nós que fizemos no município. O município, ele tem muita dificuldade, né? Ele não foi... o município não foi levado a sério, né? Ninguém está preocupado com o município, que é onde a gente vive, na verdade. Agora, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Você podia colocar de novo para mim essa sua pergunta? Não, eu estava querendo dizer com relação a Alô? Alô, Gilberto, está me ouvindo? Alô, Sim, Gilberto? agora estou. Enfim, o que eu queria saber... Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Se a representatividade no poder municipal, ela representa, o poder municipal representa bem as diferenças que a gente tem dentro do município, de territorial. Nós temos todos os setores da sociedade municipal representadas dentro do poder público. Olha, evidentemente que não é um caso de Atibaia, é o caso do Brasil e de muitos países. As leis são feitas pelas elites para as elites. O mercado impõe. Quer dizer, quando um prefeito se elege, um vereador se elege, o presidente da República se elege, ele está preso a todo um cipoal legislativo. Não é? Ele não chega lá, bom, eu assumi, eu tenho um programa, tenho uma proposta,
e ele vai aplicar a proposta dele. Não vai, não vai. Porque a legislação, a lei, ele está cercado não só pela legislação, como pelo poder econômico. Então, normalmente, as câmaras municipais, os governos municipais, em geral, eles são subservientes e obedecem às leis do mercado, não é? A lei das elites, né? As leis foram feitas para defender os interesses das elites e não da população. Então, você vê, a Atibaia, por exemplo, que passou por diversas crises econômicas no decorrer aí dos séculos, né? Chegou no momento, quando a fábrica para de operar em Atibaia, que chegou a oferecer 900 empregos numa cidadezinha de 20 mil, de população urbana de 20 mil habitantes, etc. Quando ela para de operar, lá por volta de 60, as elites, né, o poder, a Câmara, vereadores, tal, prefeito, o que eles fizeram? Falaram, bom, nós precisamos reativar, achar uma forma de resolver esse problema. A economia está quebrada, né? O que eles foram fazer? Qual foi a proposta naquela altura do campeonato, né? Você tinha uma estrada, ia ter outra estrada, as estradas iam ser duplicadas. Eles acharam que vender terreno, que lotear, fazer loteamentos e vender lotes, que isso podia resolver a economia do município. Resolveu, talvez, por um grupo muito reduzido de pessoas, né? Então, quando se pensa a cidade, quando se pensa em soluções dos problemas, acaba prevalecendo sempre um grupo de uma minoria, que é a minoria mais abastada, que é a minoria mais rica, né? E não se cogita das periferias, das pessoas pobres, não se cogita disso. Não faz parte do universo. E nós estamos tão acostumados a isso que achamos natural que as populações, que as periferias não sejam contempladas, né? O Brasil é isso, vem lá de baixo, etc. Sabe, gerações se sucedem no poder e é isso, né? É isso. Não há, não há. E os vereadores, eu tenho acompanhado, não estou falando do vereador de Atibaia, os vereadores em geral, eles também eles não têm a visão além disso, eles não conseguem ver. Eu já vi países, eu não queria falar de experiências lá fora, mas já vi países que são organizados de uma forma completamente diferente, né? Você vê, por exemplo, as câmaras municipais têm 500 vereadores, uma cidade como Atibaia tem 500 vereadores, né? E como é que acontece isso? Eles fazem uma reunião cada 6 meses, e nessas reuniões de cada 6 meses está presente o prefeito, está presente o governador. Eles levam as reivindicações, fazem os debates, dali entregam suas reivindicações, dali a 6 meses se reúnem novamente, cada um tem seu trabalho, sua atividade, para cobrar do governador e do prefeito a execução daquilo e por que não foi feito, né? Então, eu acho que quando você tem que democratizar, você tem que democratizar, você tem que fazer com que as coisas aconteçam para todos os segmentos da sociedade. Se nós continuarmos com esse formato de vereador, prefeito, né, que é o Brasil inteiro, com mordomias, né, com, sei lá, um monte de outras coisas, que eu não quero me referir agora, mas nós nunca vamos atender as demandas, a não ser a demanda de meia dúzia. Eu digo assim, 1% dos moradores da cidade, eles são acionistas, né, da cidade, eles ganham muito dinheiro
Não, e nem é ilícito, né? Eles ganham muito dinheiro, tem negócios, fazem, constroem, blá, 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 né? E 99% paga caro para morar aqui, né? Paga muito caro, paga imposto caro, paga saneamento básico, tal, e não tem, né? Eu não sei se eu atendi a sua demanda, a sua pergunta, Não, perfeito, é isso mas é mesmo. isso aí. Né? É isso mesmo. A gente tem realmente um processo democrático muito falho, né? É uma construção muito esgarçada da democracia brasileira, enfim, até porque a gente tem um processo histórico de interrupções, né? Da naturalidade democrática brasileira, que é atendendo a interesses de grupos e oligarquias, enfim, isso em todos os âmbitos, né, do nosso país. Ayrton, eu vou fazer a mesma pergunta para você, com um complemento, o seguinte, como as entidades de representação civil, e aí eu falo sindicatos, OAB, as associações de moradores de bairro, enfim, elas conseguem exercer um papel importante no equilíbrio da representatividade democrática do município, assim como os conselhos de especialidade municipal também não são uma ferramenta para se equilibrar o jogo democrático municipal? Olha, Dada, eu queria falar de Atibaia. Eu não tenho essa experiência do Sim, mestre Gilberto. é justamente o Atibaia. É, eu acho que Atibaia nós temos uma Câmara de Vereador que ela representa apenas o Poder Executivo e aquilo que o Poder Executivo delibera, ela assina embaixo. E às vezes faz até um certo teatro para aprovar determinadas coisas, mas acaba aprovando. Isso é uma questão de se manter o poder por mais anos. O que acontece, eu estava até anotando aqui, que algumas cidades viram pequenos feudos. E isso não é por acaso. Existe um segmento do poder econômico, do mercado, que vai realmente estudar em Harvard, que vai realmente estudar em Cambridge, que se forma, que tem noções de filosofia, tem noções de neurolinguística, né? Tem noções de como se iludir o povo, né? Ou de manter o povo ali atento a coisas que não sejam de interesse deles. E o que acontece com uma Câmara Servil e que viram empregados do prefeito? Ela não vai representar a ânsia do povo de hipótese alguma. Então, existem algumas coisas que elas são intrínsecas e criadas de uma forma psicologicamente para deixar realmente o povo sonso, pensando naquilo que não precisa e não entendendo daquilo que precisa. Pense o seguinte, você pega um cidadão que vive de renda e que mora num bairro muito bom aqui de Atibaia. E como o mestre Gilberto falou, nada contra ganhar dinheiro, eu adoro dinheiro. Só que eu sempre aprendi na vida a ganhar dinheiro, como meu pai, meu avô, trabalhando. Por que o vereador, por exemplo, não trabalha todos os dias? Independente de ter reunião ou não, na Câmara, ele deveria estar lá, 8 horas da manhã, sair de lá 5, 6 horas. Ele deveria visitar o povo, ver como é que está, como é que não está, trazer ideias, levar ideias. Mas não, ele continua no negócio dele, sempre de preferência enriquecendo o seu próprio negócio, né? E ele é manuseado pelo mercado, e não é um mercado sadio. É um mercado doentio que está acabando não só com a nossa cidade, está acabando com o Brasil, através das mãos do Paulo Guedes, que por conta de ter ali um boneco de ventríloco na presidência, ele está se preparando para vender tudo que é nosso. Né? Aquela reunião maldita do dia 22, que veio a público, deu para ver o caráter dele, não é? Deixa a gente se iludir, dá abraço, que a gente põe a granada
nada no bolso deles, 2 anos de servidor público sem aumento. Ou seja, esse é o jeito dele. O jeito do outro, do Salles falar, vamos aproveitar a pandemia para passar boiada. Ou seja, aquilo ficou tão flagrante. E o que acontece um mês depois? 99% das pessoas esqueceram aquilo. Estão preocupadas com R$600 que vão vir ou não. Isso tudo vem do berço, vem da educação. E isso tudo vem do silêncio daquele que se beneficia com o poder. Eu, quando cheguei aqui em Atibaia, eu sou muito bairrista. Eu nasci na Moca, em São Paulo, que é o melhor bairro do mundo. Não existe bairro melhor no mundo do que a Moca. Isso é o que os caras que moram na Moca falam. E eu aprendi a ser bairrista. Eu nasci no Alto de Ipiranga, na Moca, morei um tempo no Alto de Ipiranga, que é ali perto. Mas a Moca é a Moca, certo? E você vai ver que toda aquela população, que é uma pequena cidadezinha, que é a Moca, ela é muito unida. Ali não se mexe muito nas coisas antigas, se constrói coisas moderníssimas, é um mercado consumidor excelente, um mercado de saúde bom, porque ela exige, assim como outros bairros e algumas cidades. Nós temos cidades em São Paulo que viraram modelo de gestão. O caso de Ilhabela, o caso de Santos, que é uma cidade onde tem o maior número de idosos do estado, não é? Só perderam, talvez, por um bairro de Copacabana, por idoso, por metro quadrado, onde existe até universidade para idosos. Mas isso foi um projeto de Estado. O que é um projeto de Estado? De fazer coisas para ficar para sempre. Não fazer coisas que sejam eleitoreiras. Que é essa coisa da zeladoria da cidade, pôr florzinha, como você fala, ou lá arrumar a rua principal onde passa o turista. Não é a cidade linda, mas vai ver, ela é linda ali. Quando se vai para o Imperial, para o Caetetuba, e vai para os mais periféricos, a gente vê um descaso. E foram eleitos ali vereadores que não voltaram mais lá, até mudaram de casa porque ficaram ricos. É um absurdo, e o povo não lembra disso. E se não bastasse, quando eu mudei para cá, 4 anos atrás, eu mudei para cá e fui o primeiro da família a mudar com carteira de motorista, de diretor. Eu queria participar da minha cidade. Era a cidade que eu tinha escolhido, sou apaixonado. Eu senti aquela coisa da Moca. Por que Bragança tem que mandar em tudo aqui? Porque as pessoas saem daqui e vão comprar lá. Por que esse Chedi tem que mandar aqui, se ele mora lá? Por que nós não temos um deputado estadual eleito pela nossa cidade, federal? Que coisa mais absurda, porque essa dependência dessa região bragantina, que região bragantina é coisa nenhuma. Nós somos de Atibaia, um município imenso, com limites em outras cidades que nos faz ter uma condição geográfica enorme e com uma multiplicidade de pessoas e situações. Por que essa cidade não tem a característica que é dela, que é do turismo? E já que é do turismo, por que não tem aqui uma faculdade de turismo? Por que não existe um hotel-escola, como o Senac? Por que não tem aqui situações que melhorem o entendimento, a cultura do próprio povo? Por que temos 50 sítios de culturas parados? E temos artistas aqui fantásticos, escritores, poetas, historiadores, não é? Por que a gente não fixa essas pessoas aqui? Eu fiquei meio chateado. Então, é uma das coisas que me levam a procurar conversar com o povo, fazer ele entender que ele está sendo iludido e não é à toa e não é por uma pessoa que não tenha técnica. Pelo contrário, são grandes líderes que representam o poder, né? Os Chicago Boys da vida aí, que eles vão te dando um alpiste ali do lado e estão indo embora com o filé mignon. E você está feliz porque tem o alpiste. É claro, você levanta às 6 horas da manhã, vai trabalhar, volta às 7 para casa,
come na rua. Que hora que você vai ver isso? Seu filho vai passar fome se você não trabalhar. E se você estudar no serviço, o patrão te manda embora. Não é? Não há nada melhor para o poder do que pessoas burras. Desculpa, Obrigado. me empolguei um pouco. Não, mas tá certo. A gente tem que debater, a gente tem que olhar a cidade, encarar a cidade de frente e não jogar A gente para precisa baixo cuidar do dessas tapete. pessoas. Cuidar A gente precisa daquilo. cuidar dessas pessoas. Cuidar dessas pessoas. Valorizar essas pessoas. Porque as outras se valorizam por si. Deixa eu dar boa noite aqui para Margarida Maria Souza. Boa noite. Ricardo Mariano, Edneia Prado Costa, Antenor Figueira, Oswaldo Fulan, Coronel Ernesto, Anne Faria e Reinaldo Bacelar. Gente, obrigado, boa noite aí que está assistindo. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Enfim, eu queria partir agora para um questionamento mais em relação à questão econômica da cidade. Enfim, nós temos aqui, basicamente, dois grupos que entendem a cidade de uma maneira diferente. Enfim, nós temos um grupo mais preservacionista que entende como a cidade sendo como uma vocação de turística, de berço esplêndido, enfim, de galgado ali na lei de instância, enfim, que tem essa visão da cidade. Nós temos um outro grupo que tem uma visão um pouco mais expansionista e desenvolvimentista. Enfim, o Gilberto, como foi prefeito de Atibaia, acho que ele entende o território da cidade como ninguém, e ele entende qual que é a vocação natural da cidade. Enfim, eu acho que grupos de interesses e jogos oligárquicos de poder, eles não atendem à vocação natural da cidade, e sim atendem às urgências do próprio grupo. O Ayrton fala muito bem da questão da diferença entre políticas governamentais e políticas de Estado, que são políticas permanentes. Nós temos um plano diretor, nós temos uma lei de utilização de solo, que eu acho que são tratadas como política de governo e que deveriam ser tratadas como política de Estado, serem políticas mais permanentes. Gilberto, a nossa lei orgânica do município, ela permite o estabelecimento legal de políticas permanentes, ou a gente vai estar sempre, ou a gente tem uma legislação fraca que sempre vai nos expor a interesses de grupos. Eu queria saber de você disso. E diante do seu conhecimento territorial das inerências e das necessidades do município, afinal de contas, qual é a nossa vocação econômica? A lei orgânica do município, ela é hoje uma constituição do município. Em 88, a Constituição Federal teve uma constituinte. A Constituição do Estado de São Paulo teve uma constituinte. E, pela primeira vez na história do Brasil, uma grande vitória, os municípios fizeram a sua constituinte. Antes, como é que era? O município estava totalmente atrelado à legislação estadual. Ela passa a ter a possibilidade, o município passa de escrever a sua Constituição. Não fez isso. Bom, escreveu a Constituição, mas não aproveitou a oportunidade de se fortalecer, né? De dar um passo à frente, de mostrar independência, mostrar que cada município tem as suas angústias, as suas demandas, etc. Isso não aconteceu. Se você dá uma lida na lei orgânica do município de Atibaia, você não vai encontrar nenhuma novidade, né? Ela existe, como existem outras, etc. Não houve esse tipo de preocupação de avançar, de ganhar terreno, se promover, não é? Não aconteceu isso. Agora, eu quero dizer o seguinte, que economicamente, essa cidade aqui, economicamente, esse município,
Desde o tempo da sua fundação, ele teve problemas econômicos seríssimos, né? Andou de crise em crise em crise. Para ser rápido assim, por exemplo, o Jerônimo de Camargo, que veio para cá, que plantava trigo, ele foi embora. Por quê? Por causa das pragas. O café, o solo não era adequado para um café bom, não é? O algodão teve praga, a cana-de-açúcar teve praga, a agricultura teve praga, né? A tecelagem que plantava algodão para fazer a indústria de têxtil, né? Também teve problema com o algodão, tinha que buscar lá de longe, uma cidade muito longe, e que inviabilizava, inclusive, o empreendimento, etc. Então, Atibaia sempre teve problemas agrícolas, por exemplo. Atibaia nunca conseguiu ser uma cidade agrícola. Só conseguiu ser cidade de produzir morango, flores, essas coisas, depois do agrotóxico, né? Porque antes não se conseguia. Tanto que, por mais de 200 anos, a economia do município girou em torno dos tropeiros. Aqui era uma cidade de tropeiros, ali no Largo do Mercado, ali é que se comprava, vendia, fazia, as tropas passavam por aqui, etc., vivia em função dos tropeiros. Né? Aí, quando aconteceu as estradas, né, a SP8, aquela primeira estrada de terra para São Paulo, Bragança, etc., a economia do município, os tropeiros também perderam suas atividades. Então, a Atibaia, economicamente, ela sempre se arrastou. Ela, no começo do século, consegue se industrializar. Tem uma grande indústria têxtil em Atibaia, que também para de operar. Né? Aí vem o desastre dos loteamentos, etc., que também criou milhões de problemas urbanos para a cidade. Nós chegamos a ter aqui 700 quilômetros de ruas sem infraestrutura, por causa dos loteamentos, que eram abertos de qualquer jeito. Só para asfaltar esses 700 quilômetros, né, daqui ao Rio de Janeiro são 400 quilômetros. Você teria que construir uma viaduta aqui dentro para asfaltar essas ruas, sem água, sem esgoto, sem asfalto, sem nada. Né? Poço e fossa. Então, economicamente, a Atibaia sempre se arrastou, e se arrasta até hoje. Mais recentemente, nós temos uma tentativa de industrialização da cidade, que é uma tentativa tardia, né? Tardia, e que eu não sei se isso realmente está ajudando ou prejudicando a cidade. Então, por exemplo, coisas assim, o trabalhador que veio trabalhar ela não gerou empregos aqui porque foram buscar gente fora para trabalhar, né? Até por uma questão de disciplina, etc. E tal. Mas, então, o que acontece? A cidade, economicamente, ela é inviável. E se confunde muito hoje a questão do turismo com o desenvolvimento econômico, se confunde muito. Né? Por quê? Porque a economia do município hoje, ela gira muito em função do que eu chamo de turismo imobiliário. Né? A economia da cidade é feita em torno da especulação imobiliária. Você não tem a dúvida. Ainda é assim. Né? Há 40 anos que é mais ou menos assim. Então, o que acontece? Atibaia tem vocação turística? Não tem. Atibaia tem vocação para se desenvolver economicamente? Não. Apesar de estar em cruzamento de rota. Em toda a cidade que é cruzamento de rota, nós temos aqui uma estrada norte-sul, outra leste-oeste, essas cidades se desenvolvem. Atibaia não se desenvolve. Né? E isso foi um resumo. Então, eu já pensando sobre esse assunto, até já escrevi, publiquei artigos, né? A gente não quer aceitar. Mas a Atibaia não é nada disso. Hoje, a vocação dos últimos 10 anos, pelo menos, a vocação da Atibaia é ser unitório. Isso traz alguma renda? Traz. Você vai trabalhar em São Paulo e volta para cá. O número de pessoas que vão trabalhar em São Paulo e voltam, que vão trabalhar em... Eu tive uma surpresa uma vez. Eu comecei a fazer uns cursos lá na Unicamp,
E comecei a viajar para Campinas, que era uma coisa que não era do meu costume, né? Eu viajava muito, viajei tantos anos para São Paulo, advoguei em São Paulo muitos anos, etc. A quantidade de pessoas que vão a Campinas, né? E trabalhar em Campinas e vem dormir em Atibaia. É muito grande. Então, hoje, a vocação da cidade, aliás, não é só de Atibaia, todas as cidades do derredor da capital, né? Dizem que 6 horas da tarde, mais de 1 milhão de pessoas deixam São Paulo e vão dormir nas cidades próximas. E São Paulo e Atibaia está nesse esquema. Então, eu acho que quem quer brigar pela economia vai ter muita dificuldade. Vai brigar por especulação imobiliária. Quem vai brigar por industrialização tardia? O século XX foi o século da industrialização, mas o século XXI não é o século da industrialização. E Atibaia vai ser industrializada, quer se industrializar quando? No século XXI, né? Completamente fora de época. Né? Então, é isso aí que eu acho, que você hoje levantar, quer dizer, reerguer essa cidade economicamente, gerar empregos. Quando eu falo gerar emprego, não é emprego de salário mínimo, né? Gerar empregos efetivamente, né? Vai ter muita dificuldade. Talvez Atibaia tivesse que fazer o que fez São Paulo em outros lugares. Vai ser vamos trabalhar em termos de serviço, uma cidade prestadora de serviços, que é que os países, que é a tendência mundial, né? Eu não sei se ainda é, mas foi a tendência mundial recentemente, é se transformar em cidade de serviço. Tanto é que falam que a China hoje é a indústria do mundo, porque quem tem indústria no mundo hoje é a China. Os Estados Unidos não tem. Você vai para a China, as indústrias americanas vão para a China, muitas delas. Né? Então, o que acontece? Porque lá tem uma outra estrutura, uma outra organização, é diferente, né? Então, o que acontece? Você resolver as demandas populares hoje, em termos de uma vida digna, que passa pela economia, tal, etc. Porque se turismo desse dinheiro, realmente produzisse alguma riqueza para o município, não produz riqueza, gente. Talvez para aquele 1%, né? Mas para a população não produz. O turismo gerou chacras, gerou subemprego, né? Gerou um monte de. Se você pegar a dívida ativa hoje do município, hoje ainda, eu não sei, hoje eu não sei, mas algum tempo atrás, a dívida, e também deve ser hoje, a dívida ativa era feita por chacareiros, o pessoal que vinha aqui, o pessoal de fora que tem uma chácara aqui, ele não paga imposto, né? Reclama muito, exige demandas, problema de estrada, uma série de coisas, eles cobram, né? Estão turista, tal, eu sou bacana, tal, etc. Então, a situação da cidade hoje é muito. Eu tive uma recente agora, né? Abriram estrada no meio aqui da Pedra Grande, ali, né? Quer dizer, o lixo, o pessoal esse pessoal joga lixo na rua. Uma vez deu o quê? O maior número de acidentes é esse pessoal, que eles não são provavelmente turistas, eles são semi-moradores, né? Eles estão aqui todo final de semana, etc. Tal. Eu já fui muito censurado por essa fala minha, mas é uma realidade que a gente está constatando. Então, a questão da cidade é muito séria, o desemprego é muito grande, o subemprego é maior ainda, e tem uma vocação de cidade dormitório. Esse é um nó na cuca. Como é que nós vamos sair disso? Legal, Gilberto. A gente estava até conversando na nossa segunda live com o Paulo Malvasi, antropólogo, sociólogo, amigo nosso aqui, que realmente você tem uma organização mundial da produção, hoje está bem clara, né? A China como a fábrica do mundo, a Europa como ali a ciência, a literatura, um pouco de pesquisa científica, a robótica toda nos Estados Unidos e o Brasil sendo a horta de soja do mundo, né? Porque é uma ilusão achar que o Brasil produz comida, né?
O Brasil não produz comida, latifúndio não produz comida, latifúndio produz soja. E essa relação, né, a gente fazendo uma idiosincrasia aqui para o Brasil, a gente nota também essa regionalização da produção, e a Atibaia tem esse desafio de se posicionar. O que ela vai querer ser nos próximos 20 anos e o que ela vai querer ser pós-pandemia. Eu queria que o Ayrton desse uma pincelada. O Gilberto falou com relação à lei orgânica do município, que ela não tem nada de excepcional, que ela é falha. O nosso plano diretor também está um pouco atrasado. A lei de utilização de solo, ela não é uma política permanente, ela é uma política rasgada, entra governo, sai governo. Ayrton, o que você entende como sendo necessário ser uma política permanente dentro do município para que Atibaia encontre um rumo e possa cumprir um desafio de se posicionar como cidade nos próximos 20 anos? Olha, respeitando demais o mestre Gilberto, eu acredito no turismo não como uma fonte de renda para o dono do hotel. Acredito na cadeia do turismo, que é a indústria do turismo. Agora, para mudar a cidade, melhorar um pouco, nós precisamos mudar a educação na cidade e a cultura na cidade. Tanto a educação quanto a cultura, elas trazem para a cidade uma certa vaidade, uma certa fama. Outra, eu acredito em parcerias público-privadas. Muitas empresas novas, não poluentes, elas às vezes não ficam em São Paulo e saem de São Paulo porque o próprio local onde ela poderia se instalar já é poluído. Então, laboratórios, não é? Fábricas de componentes eletrônicos, um segmento muito grande de empresas não poluentes poderiam, com algum auxílio, algum benefício, virem para cá. É uma questão também de tirar aquela sensação de ficar sentado na cadeira e ir à procura disso. Ir procurar empresários, seja ele de que tamanho for, né? De um dono da Ambev a um pequeno fabricante de carrinho para supermercado. A gente pode trazer benefícios fiscais, e ao trazer isso, a gente traz uma parceria para cá, porque a nossa localização, ela é estratégica. Lá em São Paulo, se eu quiser ter minha fabriquinha e entregar em Campinas, eu vou ter que andar 100 quilômetros. Se eu tiver minha fábrica aqui, eu ando 60 e entrego em São Paulo, ando 40 e pouco, 50 e entrego em Campinas, entrego em Guararema, São José dos Campos, entrego no sul de Minas. Eu estou também muito bem localizado. E quando tiver o Rodoanel terminado, que liga a Zona Sul de São Paulo a gente, a Zona Sul, que foi uma zona de São Paulo extremamente industrializada, e São Paulo, historicamente, está perdendo grandes indústrias, inclusive indústrias automotivas, estão deixando de se implantar aqui em São Paulo para ir para o Espírito Santo, ou para o Paraná, né, ou para Juiz de Fora, em Minas, por causa de benefícios. A gente precisa procurar parceiros. Sentados, a gente não vai conseguir nada. Então, algumas secretarias que existem hoje poderiam sumir, são desnecessárias dentro da prefeitura. A lei orgânica, eu também dei uma olhada nela, até porque a gente ia falar com o mestre nisso, que é o Gilberto. Ela realmente, se você olhar friamente, ela é muito bonitinha, tudo bem acertadinho, mas não é cumprida. Então, não adianta ter a lei e não ser cumprida, né? Por outro lado, lei, ainda mais uma Constituição Municipal, como é o caso, ela pode ter emendas, ela pode ter adendos, ela pode suprimir adendos, isso depende do Legislativo. Ou seja, depende da Câmara, depende de acordos. Então, tudo tem que ter um jeito.
A gente não pode deixar Atibaia virar dormitório. Existe a especulação imobiliária porque eu posso falar de cátedra. Porque existe um encanto do paulistano sair de lá e morar aqui. Como ele gostaria de sair da cidade de São Paulo para morar nas suas proximidades, por questão de ter uma vida mais digna também. Então, precisamos aproveitar esse aspecto psicológico de uma família que quer se mudar de lá para cá e tem condições de se mudar, ela vai precisar ter escola para os seus filhos, do mesmo nível de lá, ela vai precisar ter trabalho, talvez, ela vai precisar ter entretenimento, diversão, ela vai precisar ter arte, cultura, né? Então, isso vai começar a expandir a partir do momento que a gente tratar a cidade como nossa, como se ela fosse uma empresa, e como nós, vereadores, fôssemos empregados dessa empresa, por 4 anos. Firmamos um contrato com aquele povo, o povo nos deu 4 anos para trabalhar. Então, depois de 4 anos, esse contrato pode ser prorrogado ou não, e vamos que vamos. Esse entendimento simplório é mais ou menos isso que eu tento passar para as pessoas que eu converso. Então, nós temos a indústria do comércio, a indústria do turismo, que é ampla, desde as cadeiras que são feitas, móveis, cortinas, colchões, não é? Trazer essas pessoas para cá, para elas comprarem também o imóvel aqui, por que não? Trazerem suas pequenas empresas para cá. Ou seja, tudo faz parte desse encanto. Algumas cidades no Brasil, como Campos do Jordão, vivem exclusivamente do turismo. Algumas cidades no mundo vivem exclusivamente do turismo. E porque estão no meio do deserto, que é o caso de Las Vegas, é o caso de algumas outras cidades americanas, não é? Então, precisamos dar um jeito de trazer essa indústria não poluente para cá, até para respeitar o solo, até para respeitar o ar que nós respiramos. E isso só se acontece se você for atrás, porque senão a pessoa lá não está sabendo que tem um subsídio que ele pode aproveitar aqui, não está sabendo que existe uma oportunidade, não está sabendo que ele vai ter uma logística de entrega muito melhor se ele estiver na esquina de 4 estradas, de 2 estradas importantes do estado. Talvez seja vender a ideia melhor da cidade para fora, para essa área industrial, comercial, para empresários. E lá, na Fiesp, participar de congressos, participar de reuniões lá, sabe? Ter uma secretaria de urbanismo, que é importante, que esteja acima da secretaria de obras. Porque o secretário de obras, ele tem que fazer aquilo, ele vai lá e faz. Agora, o urbanista, ele sabe que tem que fazer, mas ele sabe como tem que fazer. Por que não pode fazer? Ou seja, valorizar algumas outras coisas que talvez a gente tenha perdido no meio do caminho. A cidade realmente é nova. Ela tem 355 anos, mas ela foi alçada à categoria distância há pouco tempo. Há pouco tempo em termos cronológicos, né, em relação a isso. E essa categoria dela distância é muito importante que seja mantida. E não só mantida, seja explorada como deve ser explorada essa categoria de distância. Ou seja, é um debate que a gente poderia se alongar muito grande e que a gente tem debatido no PDT, junto com o Coronel Ernesto, junto com os outros componentes, e que fazem o quadro dos pré-candidatos do PDT para melhorar a cidade. Quarta-feira que vem vamos nos reunir exatamente para isso, para falar da cidade e das pessoas, para poder cada um de nós ter um projeto e um foco. Eu acho que é mais ou menos assim que trabalha uma grande empresa. Cada um cuida do seu dever. É assim que funciona o time de futebol. Tem o goleiro que goleireia, o ponto esquerdo que ponto esquerda, o centroavante que centroavanteia, né? O meio de campo que meio campeia. Ou seja, é isso. E podemos fazer uma Câmara um pouco mais digna. Não só digna, mas inteligente. Porque eu duvido, professor Gilberto, duvido que 90% dos vereadores da cidade leram a lei orgânica da cidade. E vou além. Tem uns 4 ou 5 lá que não sabem nem o que é orgânica. Acha que é algum alface que é criado sem adubo. É impressionante, não? Então vai ter representatividade. A gente tem que levar isso ao público, ao povo.
E principalmente ao povo do lado de cá, da Fernão Dias, onde eu moro. Porque o povo do lado de lá também merece respeito, mas eles se cuidam. Eles se cuidam, eles têm condição, né? E se a cidade toda estiver melhor, eles também vão estar melhor. Se a cidade toda valorizar deste lado da Fernão Dias, eles também ganham lá, né? E essa parceria público-privada tem que ser revista. Eu acho que a gente pode, com sua ajuda, inclusive, professor Gilberto, nos prestar umas consultorias em alguns assuntos para que a gente melhore nossas ideias, assim como outras pessoas da cidade tão importantes que conhecem tão bem a cidade. Ou seja, não é porque a gente quer ter um prefeito e ter vereadores do nosso partido que amanhã depois vamos fechar a questão sobre tudo. Isso não é democracia e não é nem certo, não é? Então precisamos conversar com todo mundo. É isso, Tadá. Eu acho que me alonguei um pouco. Desculpa, professor Gilberto. Maravilha, Ayrton. Gente, nós estamos batendo 1h10 aqui de live. Eu gostaria de fazer uma pontuação assim. Eu acho o seguinte, para a gente poder alçar voos aí nos próximos 20 anos, principalmente pós-pandemia, a gente precisa estabelecer diretrizes que sejam políticas permanentes do município. A gente não pode ser refém de a cada troca de governo a cidade seguir para um rumo. A cada troca de governo, o interesse de um grupo ser atingido e o interesse de outro grupo exercer a oposição. E o poder ficar centralizado dentro da cidade em 2, 3, 4 grupos de interesse. E isso passa, além do estabelecimento de políticas permanentes do município, passa pelo fortalecimento da representatividade democrática, ampliando o diálogo do poder público com as entidades civis, as associações de moradores de bairro, a OAB, os sindicatos. Passa pela ampliação da participação dos conselhos de especialidade, os conselhos municipais de cultura, o Conselho Municipal de Esporte. Eu acho que tem que se estabelecer um comitê gestor do plano diretor. Eu acho que a nossa lei de utilização de solo ela tem que ser permanente, urgentemente, ela tem que ser um inciso da lei orgânica do município, que ela se torne uma política permanente. A gente não pode rasgar a lei de utilização de solo a cada 4 anos, a cada troca de prefeito. Enfim, só assim a gente vai definir democraticamente os nossos rumos. Tá? Eu acho que a gente conseguiu ser bem propositivo aqui hoje, enfim, cumprir nossa função de debater, de pensar a cidade, né? Diminuir as distâncias, como diz aqui o coronel, diminuir as distâncias sociais entre a Fernão Dias para lá, a Fernão Dias para cá. A gente tem que acabar com essa terminologia de uma vez por todas, né? Porque é uma coisa horrível, né? A gente parece que tem 2 cidades, a gente fala de 2 cidades. A gente entender esse imbróglio que é essa sociologia bem peculiar que o nosso município nos proporciona a cada dia. Gilbertão, eu queria que você fizesse, por favor, suas considerações finais e falasse um pouquinho também sobre os nossos próximos desafios aí nos próximos 20 anos, sendo propositivo. Obrigado, Gilberto. Vamos lá. Nós não podemos pensar Atibaia como se nós estivéssemos no século XX. Né? Hoje, o mundo é outro, completamente diferente. Tudo aquilo que se discutiu atrás. Eu, por exemplo, eu corri atrás de empresários, né? Os empresários alguns eram malandros, queriam, outros eram mais sérios, mas batiam no preço da terra, né? O preço da terra das áreas, tudo aquilo era muito caro, tudo aqui era um absurdo, tudo era especulação, né? O Beto Carreiro, o ouro, isso é importante, né? O Beto Carreiro,
O Sérgio Mansur, quando quis montar a Beto Carreiro Ouro, ele esteve aqui, eu era prefeito, conversei muito com ele, fiz tudo para ele vir para cá. A palavra, muita negociação, muita conversa, ele dizia, sabe qual foi a derradeira palavra que ele deu para mim? Gilberto, eu não ponho a mão em cumbuca, certo? E acabou fazendo a Beto Carreiro lá no Santa Catarina. Então, sabe, o mundo do século XXI é outro completamente diferente. O século XXI, que além de ser diferente, ainda vem uma pandemia que torna mais diferente ainda. Então, a questão da fome. Atibaia tem 2/3 da população na linha de pobreza abaixo, passa fome. Então, nós temos que encontrar soluções para a fome em Atibaia. E o mundo já está encontrando, já está fazendo isso, que é a chamada agricultura urbana. Então, todos aqueles processos, turismo, né? Turismo, indústria do turismo é hotel, certo? Se você não tem hotéis na cidade, ou tem meia dúzia de hotéis, isso você nunca vai ser bastante turista. Esse final de semana, que o cara vem aqui, come no restaurante e tal, isso não é turismo, gente. Isso é uma migalha do turismo, né? Então, temos que pensar seriamente em turismo, mas é impraticável, porque ninguém mais vai construir hotel em Atibaia. Ninguém mais vai construir indústria em Atibaia. Nós temos que encontrar soluções do século XXI. É isso que eu quero dizer, né? Então, eu quero agradecer o convite de vocês aqui. Esse é um assunto para se discutir aí. Esse aqui é só o começo, né? É o aperitivo de uma grande discussão que se pode fazer, né? Fora dos grupos aí, né? A gente pode fazer dos grupos. Eu tenho uma experiência muito grande, vivi tudo isso, conversei essa questão de turismo, eu conversei tudo isso, tenho muita informação, certo? Mas eu não vejo, né? Ainda ou você corre atrás das soluções que o mundo está encontrando no século XXI, ou nós vamos continuar nessa lenda de sempre. Muito obrigado, boa noite pelo convite, estou à disposição para qualquer outra eventualidade. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Gilberto, é sempre um prazer falar com você, enfim. A gente aprende cada vez mais que a gente conversa sobre, enfim, o nosso município, o nosso lugar, o lugar onde a gente ama, que a gente quer viver. Enfim, acho que poucas pessoas conhecem essa cidade como você. Aí, então, vamos lá. Suas considerações finais, meu meia-direita. Eu vou lançar a bola para você. Você vai matar no peito, botar na relva e só rolar no campo e escutar o suar da rede. Dadá, eu jogaria tranquilamente no meio do campo do Santos há 30 anos atrás, né? Eu, Zito ali e tal, era tranquilo. Mengão, olha que honra, professor Gilberto, eu fico muito grato pela sua participação, pelo debate propositivo, né? Essa coisa que faz as pessoas refletirem sobre nossa cidade de uma maneira mais plural. Eu fico grato demais, desejo ao senhor uma boa noite, tomara que a gente passe logo por essa pandemia, se cuida, o senhor é uma pessoa extremamente importante para nós na cidade, o senhor precisa ficar com a gente mais uns 70 anos, pelo menos, né? Aí, para bater uma bolinha aqui na cidade, e a gente, uma hora, vai se encontrar para tomar uma cerveja. Eu estou com uma vontade imensa de sair e fazer isso com os amigos. Então, a cidade realmente vai continuar linda. A cidade ela vai ter o nosso apoio, seja de que forma for, eleitos ou não. Continuo aqui na associação do meu bairro, lutando pelo meu bairro, pelas pessoas, as pessoas que são importantes. Aprendo demais com o Coronel Ernesto, sempre que a gente procura uma estratégia para conversar, eu sempre aprendo muito com as pessoas que estão há algum tempo aqui na cidade. Até o Dadá. O Dadá tem me ajudado, junto com a Maura, e eu fico surpreso
como ele conhece essa cidade e é apaixonado por essa cidade de uma forma tão pura, tão humana. E o senhor, como é um grande humanista, conforme disse o coronel Ernesto, agora eu concordo plenamente com o que ele falou, né? O senhor que é um historiador, é uma das profissões que eu mais respeito na minha vida, que é o homem que faz a história, que conta a história, que pesquisa. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Eu espero não decepcioná-lo, espero continuar a poder contar com o senhor sempre. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado. Gente, estamos chegando ao final do nosso debate possíveis hoje. Recebemos o grande Gilberto Santana, repercutimos a construção democrática face às inerências e necessidades do nosso município. Eu queria agradecer Margarida Maria Souza, Ricardo Mariano, Edneia Prado, Antenor Figueira, Oswaldo Furlan, Coronel Ernesto, obrigado por estar sempre aqui com a gente, Anne Faria, Renato Bacelar, Lucinei Pascolini, Vladimir Silveira, Solange Augusto, enfim. Acho que fomos propositivos, cumprimos a nossa função de debater, construir dialética e pensar a nossa cidade, que eu acho o nosso grande desafio. Aparar as nossas arestas, melhorar, não jogar para debaixo do tapete o que temos de ruim, e se enfrentar de frente os problemas e construir uma cidade melhor. Aqui nós amamos, aqui nós criamos nossos filhos, e é aqui que a gente escolheu para viver, e é aqui que a gente escolheu para fazer construção. Obrigado, gente. Boa noite. Voltamos na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Eu e o Ayrton estaremos aqui de novo e vamos receber um convidado especial. Eu não vou abrir agora quem que é. Vou fazer um mistériozinho para vocês. Mas vem coisa boa. Tchau. Até a próxima terça. Obrigado, Giba. Obrigado, Ayrton.